Olá, amigos. Bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde aprendemos mais sobre o amor de Deus. Sou o Pitu, estamos aqui com o João. Tudo bem, João? Um abraço, pessoal. Tudo bem? Vamos? Estamos aqui continuando o estudo do livro de Isaías. Estamos na lição de número 9, Servir e Salvar. Se você tem gostado dos nossos vídeos, não esqueça de curtir ou até de se inscrever para receber toda semana aí os nossos vídeos. Continuando o livro de Isaías, estamos agora no capítulo 41, 42, 44, 45, algumas partes. Mas vale lembrar que Isaías agora, ele está falando numa época futura, numa época onde o povo de Israel estava na Babilônia, então retornou. E se você tem acompanhado com a gente, você tem visto como o livro de Isaías é um livro bem interessante. E eu já falei aqui várias vezes, como eu sempre achei o livro de Isaías aquele bicho de 7 cabeças e não tinha vontade de estudar e sempre achava muito difícil de entender. E vou falar, realmente, é verdade, ele é complicado, mas se você tem acompanhado com a gente aqui, vocês vão ver que dá para ter uma ideia e é bem interessante. Isaías é aquele cara, como eu já falei, ele é bem culto, ele escreve de uma maneira mais culta e usa uma linguajar interessante em poesias, o que acaba complicando, mas tem muita coisa que a gente pode até dizer meio escondida, mas que uma vez que a gente dá uma olhada e estuda e lê de novo, a gente consegue entender. Então, essa semana, o de Servir e de Salvar está sendo um livro bem interessante porque ele faz várias referências ao futuro sobre quem é esse servo, quem é o Messias e como essas coisas vão acontecer, inclusive da libertação do povo de Israel da Babilônia. Mas outra coisa também que eu achei bem interessante quando eu comecei a ler o capítulo 41 de Isaías é que ele parece que mudou um pouquinho como ele estava escrevendo antes do capítulo 1 ao 39. Mas ele continuou fazendo várias perguntas, como eu falei semana passada, quando a gente estava estudando o capítulo 40. E, para mim, isso leva a crer que ele já tinha passado a mensagem para o povo. Ou ele estava falando para um povo que já devia ter um certo conhecimento. Porque se você não tem um certo conhecimento, como é que eu vou poder fazer uma pergunta? Quem é esse Senhor que te salvou? E fazendo essas perguntas, acaba mostrando para nós de que Isaías já tinha uma certa comunicação com o povo. Só que Isaías, ele não está mais vivo, porque tudo isso aconteceu mais de 150 anos depois, o que leva certas pessoas a crer que o livro de Isaías foi escrito por 2 autores, como a gente já falou, e hoje a gente vai debater isso. Mas eu queria falar para vocês dessa dificuldade sobre o livro de Isaías, que para mim, ele realmente é difícil. João, para você é difícil também? Eu acho que é um livro denso, né? Um livro assim que você fica, parece que no túnel do tempo, né? Você está lendo aqui e de repente volta lá para o passado e Deus fala de uma coisa que ele fez no passado, aí ele volta para o presente e ele fala de uma coisa que ele vai fazer no futuro, aí às vezes é o profeta falando, às vezes é Isaías falando, e quer dizer, a tarefa do profeta é falar em nome de Deus, né? Então, muitas vezes você vê, acho que você vai falar disso aí daqui a pouco, né? A pessoa, quem de nós fala assim, eu sou o Senhor, faça isso, né? Está saindo da boca de Isaías, mas ele está falando como se fosse Deus. Ele fala, eu sou o Senhor, o primeiro e o último. Eu sou o Senhor, seu Redentor. Então, a gente tem que lembrar, Pitu, que por nós mesmos, a gente nunca vai conseguir entender isso. Coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então, por isso que a gente ora antes de estudar toda vez a Bíblia e pede para que o Espírito Santo nos guie, né? Para mim, esse é o consolo, porque Deus vai revelando as verdades aos poucos, né? E vale lembrar que nenhum de nós somos teólogos, somos pastores, e essa é a prova de que dá para você lutar com um livro desse e você consegue, aos pouquinhos, como o Espírito Santo vai guiando, você vai descobrindo as coisas pelo poder de Deus. Exatamente. Então, o capítulo 41 começa explicando, sobre uma nação serva. Mas quem é esse servo? E ele fica falando sobre Israel, Judá, quem que é quem, e por que ele faz isso, né? Então, se você lê e estuda Isaías,
você pode se aprofundar bastante, porque Isaías faz referência aos capítulos anteriores, faz referência também em capítulos posteriores ao capítulo que está estudando agora, livro de Mateus, Crônicas, ou Reis, tudo acaba se juntando. Mas para a gente poder entender que a gente está seguindo essa sequência aqui, eu queria meio que focar sem a gente ter muito conhecimento externo, porque a gente vai lendo o livro de Isaías, e eu não sou teólogo, como o João falou, a gente não é pastor. Então, se eu ainda não li Isaías 54, 55, 57, ou mais para frente, que complementa o que a gente está estudando agora, como é que a gente pode entender o que está acontecendo agora em Isaías 41, quando ele faz referência, como eu falei, a essa nação serva, né? Ou quando ele faz referência a Ciro como Messias. Como é que a gente pode ter essa certeza de que esse livro é verdadeiro, João? Como é que isso faz sentido para nós? Eu acho, Pedro, que a gente... Isaías, ele se coloca à prova, né? Ele tem texto aqui, como eu disse, ele fala, eu sou o Senhor. Não é Isaías que é o Senhor, ele tá dizendo que ele está falando como autoridade profética, em nome de Deus, né? Então, se olharmos aqui, um dos poucos versos que eu acho que a gente poderia olhar hoje, para ir mais rápido, é aqui em Isaías 41, de 8 a 9, que diz assim, ó, eu sou o Senhor, esse é meu nome, não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Tudo o que profetizei se cumpriu, e agora profetizarei novamente, e eu lhes falarei do futuro, antes que aconteça. Então, vale lembrar, os que estão estudando com a gente desde o começo do trimestre, que Isaías já falou, não sei se você lembra, que a Síria e Israel não iam dar em nada a aliança deles contra Judá, lembra? A Síria ia tomar conta deles. E aconteceu isso. A gente vê no relato. Depois, isso foi com Acás. Depois, com Ezequias, Isaías falou a mesma coisa. Não se alia a ele, porque eu vou resolver antes de você precisar resolver esse problema. Aí, o Senhor mandou o anjo do Senhor lá e matou 185 mil no acampamento assírio. Quer dizer, depois Isaías profetizou que ia acontecer o exílio da Babilônia. Então, Deus já está provando em várias situações que o que ele profetizou vai acontecer. Agora, note que está dizendo aqui que é o Senhor que profetizou, não foi Isaías. Essa é uma grande diferença. Não é Isaías falando que vai acontecer no futuro, é Deus mostrando através dele. Então, por isso é que eu acho que é confiável, porque é Deus que fala e mostra, não é? Verdade. E com isso a gente consegue, então, quando a gente lê Isaías, indo para o capítulo 44 e 45, quando ele fala sobre Ciro, que a referência que ele fala de Ciro, e ele ainda fala que é o ungido. Por que ele usa esse nome ungido, né? Então, a gente sabe que naquela época era ungido, botava o óleo e tal, mas a palavra hebraico também acaba tendo um outro sentido para isso. Então, Deus usou Ciro e fala que tocou no coração de Ciro para ele vir libertar o povo de Israel e permitir que eles construíssem Jerusalém novamente. E quando Isaías está escrevendo e falando sobre isso, ele faz referência também a um outro Messias, porque Ciro era um Messias, né, aqui um Messias terrestre. E a gente tem referência, e Isaías faz várias referências ao verdadeiro Messias, que é Jesus, no Novo Testamento, dando também, explicando o sofrimento que ele teria. Porque, sim. Só uma coisinha que é interessante, que vale lembrar para as pessoas que talvez não saibam da Bíblia, Ciro era um gentil, não é? Então Deus chamou um gentil para libertar o seu povo. Agora, isso mostra como Deus é um Deus humilde, que está disposto a usar qualquer pessoa que ele queira, inclusive um líder gentil, para fazer o seu próprio plano, né? Então isso é uma prova de que Deus pode usar quem tiver disponível, né, hoje. Exatamente. Então, o que eu estava falando, exatamente, né? Porque Ciro era um rei persa. E nos outros livros do Velho Testamento, a gente sempre fala a referência, né, que vai ter um Messias no futuro, vamos ter um Messias, e vai vir um Messias e tal. Mas Isaías, ele não fala só que vamos ter um Messias, que vai vir um Messias, ele faz mais referência sobre como esse Messias ia sofrer, né? Então, ele começa a dar bem mais detalhes sobre como ia ser, que era uma pessoa que ia vir sofrer como um ser humano, sofrer as tentações como ser humano, que os outros profetas não estavam falando, como você estava falando, mencionou, João, porque ele, apesar de falar dos tempos
reais quando ele era vivo, e ele também falou do futuro. E outra coisa que eu acho interessante, porque o livro de Isaías, né, o pessoal acredita que pode ter sido 2 autores, então acaba gerando certa dúvida, mas na quebra entre o capítulo 39 e 40, ele não faz referência de que teria uma introdução a um outro autor. Né? Então, e não fala ali. E nenhum outro livro também comenta sobre isso. Mas vale lembrar que o livro de Isaías ele foi encontrado no Mar Morto em 1946, lá por um beduíno, e ele foi encontrado na sua totalidade. Claro, salvo algumas partes que já estavam, né, muito desgastadas e um pouco destruídas, mas o livro foi encontrado na sua totalidade, o que prova de que realmente foi um livro completo e não em 2 etapas, dando a acreditar, né, a sua veracidade e do livro, que é um profeta só que ele realmente pôde prever no fim da Babilônia que Ciro ia salvar o povo de Israel. Foi esses escritos do Mar Morto foram os escritos mais antigos que se acharam, né? Mais perto dos eventos, né? Por isso que são confiáveis, né? Eu acho que é interessantíssimo, Peter, como eu disse, Ciro, ele era um gentil, certo? Então ele foi usado. Mas você vê como é que, desde o começo do livro de Isaías, ele começa a falar de um filho que ele vai mandar, né? Aí depois ele fala do servo, agora o Messias. Então, na verdade, é um paralelo entre o que Deus quer que a gente faça, que é um pouquinho, para fazer parte do plano dele. Mas Deus está fazendo uma coisa que ele mesmo, uma coisa sozinha mesmo, que ele vai fazer, né? Então, tem até aquele verso aqui que diz aqui, onde que está? Que Deus diz assim, que eu estou fazendo uma coisa nova. Onde que está? Aqui. Deus diz assim, olha, eu tirei vocês do Egito, chamei vocês com braço forte, não sei o quê. Aí, olha aqui no verso 43, 18 e 19. Minha versão é a Nova Transformadora. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Veja, já comecei, não percebe? Então, é referência ao quê? Ao verdadeiro Messias, que é o próprio Deus, né? Que vai vir como ser humano, morrer na cruz e vai mudar o mundo de cabeça para baixo. Tanto que hoje nosso calendário começa, né? Antes e depois de Cristo, né? Exatamente. E outra coisa que eu queria, para já encerrar, mencionar que Isaías também usa vários nomes para se referir ao Senhor, como, por exemplo, o Santo de Israel, o Redentor, o Criador e também Rei. E, para mim, isso quer dizer que ele usa certos nomes, porque para cada um de nós, no momento que a gente está agora, um desses nomes, um desses títulos pode significar um pouco mais do que os outros. E o livro de Isaías é muito rico. Para quem quiser realmente se aprofundar e estudar e analisar, vai achar, eu acho que infinitas opções, indo para outros capítulos da Bíblia, outros próprios capítulos do próprio livro de Isaías, e ele é muito rico. Mas para deixar com vocês, né? Esses nomes como o Santo de Israel, Redentor, Criador e Rei, eu queria deixar uma pergunta. Qual desses títulos é particularmente revelante para você em sua vida hoje? Pense nisso, reflita nisso e vamos fazer uma oração para encerrar. Bondoso Pai, muito obrigado por este estudo, muito obrigado pelo livro de Isaías, pelas promessas que nelas estão, de que temos uma certeza, de que temos o Redentor e da segunda vinda de Cristo. Esteja com cada um de nós, com os nossos familiares, onde quer que estejam, e acompanhe-nos no restante desta semana, que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.